Olá, eu sou Gabriel Ricardo, esse é o Farol da Liberdade em mais um devocional. E hoje eu tenho a missão de responder a seguinte pergunta: como um Deus amoroso manda pessoas para o inferno? Olá, eu sou Gabriel Ricardo, peço que você já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, se inscreva. E bora para a discussão de hoje, que é uma discussão complexa, que de repente vai mexer aí um pouquinho com as tuas paixões, mas eu peço que você, primeiro, caia nesse exercício intelectual comigo e que a partir dele você crie o teu repertório de apologética. Esse vídeo aqui é basicamente uma exposição do porquê Deus, que nos amando, mesmo nos amando, manda alguns para o inferno e outros não. Então, essa é a discussão. Compartilhe com seus amigos, caso você acredite que esse tema é importante. E antes de tudo, eu quero que você olhe essas imagens que vão aparecer para você agora, e eu quero que você descreva aqui nos comentários, ou que você simplesmente reflita, o que essas imagens causam em você? Então, o ser humano, dotado do livre-arbítrio, tem escolhas. Tudo que apareceu por aí, imagens terríveis de episódios da nossa história, os pontos mais baixos da nossa história, foram escolhas de pessoas. Não pense que foi determinismo histórico e que os agentes que ali estavam envolvidos são meramente alguém para a gente culpar. Não, cada uma das pessoas que tocaram esses projetos, tocaram essas frentes, sabiam exatamente o que estavam fazendo. Quando o Hitler concebeu a solução final e usou o Himmler para construir os campos e fazer o que fez ali posteriormente, ele não era alguém inocente. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Quando os gulags, que já existiam na União Soviética antes de Stalin, se tornaram fábricas mesmo de pessoas produzindo mão de obra escrava para a construção daquela Rússia que passava por um período agro para um período industrial, escravizar aquelas pessoas, principalmente opositores políticos, prisioneiros comuns dos gulags que também cometiam outros crimes, era voluntário. Dar uma ração pequena para eles por dia, para que eles morressem no frio da Sibéria, era deliberado, ele sabia exatamente o que ia acontecer com aquelas pessoas. E elas morriam por causa disso. Quando soldados eram enviados para os frontes de batalha para combater outros iguais, porém que viviam em outras nações, os líderes sabiam exatamente para onde estavam mandando aqueles jovens. Ele sabia que estava mandando a maioria para a morte certa, principalmente diante de determinadas batalhas. Né? Quando você pensa no fronte do Japão, do outro lado, né, do mundo, onde eles combateram outras nações ali no Pacífico, diversos kamikazes entregaram as suas vidas por honra, porque eles acreditavam no Império Japonês. E basicamente lançavam seus aviões contra Pearl Harbor e mandados ali pelos seus comandantes. Eles não faziam isso de maneira... Eles faziam isso de maneira voluntária, mas os comandantes mandavam eles com combustível suficiente apenas para eles fazerem isso. Então não tinha armamento, não tinha como combater de maneira suficiente, então você vai lá e de fato se choca contra a torre, se choca contra aquela instalação militar para causar o máximo de dano possível. Então esse nível de maldade que foi atingido pelos comandantes não foi acaso, foi fruto do livre-arbítrio de cada uma dessas pessoas. E há hoje uma escola de neurocientistas, quando a gente pensa no Michael Gazzaniga, né, que escreveu um livro chamado Who's in Charge, né, em inglês, ou Sam Harris, que escreveu um outro livro que se chama Free Will,
eles discutem a respeito do livre-arbítrio, dizendo que não há livre-arbítrio, que tudo na verdade é pré-determinado. Esse é um raciocínio que ele não vai muito profundamente quando a gente analisa de maneira filosófica ele. Porque se o cérebro é apenas uma bola de carne, fruto da evolução das espécies, e que não há um Deus por trás desse processo, se você acredita na evolução, por que eu devo confiar nos meus pensamentos? Ainda que eu tivesse livre-arbítrio, eu não conseguiria nem chegar nessa conclusão. Porque eu não posso confiar num projeto cego da natureza, fruto do acaso, fruto de mutações randômicas na direção de moldar esse órgão aqui na minha cabeça. Então, a nossa racionalidade é o que exatamente? Então, se alguém tem livre-arbítrio e é naturalista e é ateísta, ele não tem nem como chegar na conclusão de que existe livre-arbítrio ou não. Nós simplesmente não saberíamos. Um robô sabe, o ChatGPT sabe, quando a gente dá um prompt de comando lá, ele não sabe de nada. Ele simplesmente tem uma árvore de comandos que busca matrizes dentro do cálculo dele, dentro do seu algoritmo, para trazer para você uma resposta com base na biblioteca que ele tem acesso da internet. Então, ele não sabe nada, ele não pensa acerca de si mesmo, ele não tem livre-arbítrio. Você tem, você é capaz de decidir. E você é capaz de decidir, inclusive, se você acha que nós temos livre-arbítrio ou não. Então, o mero pensamento dessas ideias já mostra que essa ideia é uma ideia furada. Nós somos seres que não temos. Nós não somos autômatos, nós temos autonomia de fato. Então, uma pessoa boa, reconhecida como tal, como um atleta, tendo um recorde, uma pessoa altruísta, que se doa pela comunidade, de repente um padre ou um missionário que abandona tudo o que tem para ajudar os necessitados em um lugar carente, como o Nordeste do Brasil ou a África, por exemplo, está lá no meio do sertão nordestino. Por que a gente tem que celebrar essa pessoa se não existe livre-arbítrio? Ele simplesmente foi levado lá pelas circunstâncias. O cérebro dele estava pré-programado para ele fazer isso. Então, se não há bondade nos méritos do ser humano, nas virtudes do ser humano, porque não há livre-arbítrio, quanto mais nas maldades. Nós podemos dizer, se não houver livre-arbítrio, que os nazistas, os comunistas que mataram centenas de milhões de pessoas através dos seus regimes assassinos, que eles não tiveram escolha. Eles foram levados ali pelas circunstâncias. Eles não tinham livre-arbítrio. Eles são meros agentes da história. Né? E se você troca as pessoas, as mesmas coisas aconteceriam. Né? E esse é o problema do pensamento materialista, porque ele é determinístico. Ele não enxerga a livre agência de cada indivíduo que tem sim livre-arbítrio. E se não tivesse, tudo seria preditivo. Basta que nós conhecêssemos as pessoas envolvidas e a gente conseguiria medir o que elas fariam dentro de um determinado algoritmo. E não é isso que acontece, as pessoas não sabem as decisões que elas vão tomar daqui 2 dias. Alguém não sabe o que é melhor para ele amanhã. Quanto mais entender o que é de fato livre-arbítrio ou não, entender que não tem livre-arbítrio, entender que tudo é trigado, né? Ali você tem um prompt de comando definido que você é obrigado a obedecer. Então, se nós não podemos celebrar a maldade porque ela é predeterminada e nem podemos julgar a maldade, não faz sentido mandar ninguém para a cadeia. Se alguém dá um tiro na tua cabeça hoje, tua família não pode pedir por justiça, porque não existe livre-arbítrio. Né? Então, a pessoa que é ordeira na sociedade e o mau indivíduo tem que ser recompensado da mesma maneira. Eles têm que ser vistos do mesmo jeito, com misericórdia, com compaixão. Você acredita de fato nisso? Você acredita que se alguém te dá um tiro no joelho, ele foi levado pela sociedade a fazer isso? Ou ele decidiu? Por que pessoas que vêm do mesmo contexto familiar ou social tomam a iniciativa de cometer crimes e outras não? Se
toda violência perpetrada contra uma criança na infância se tornasse criminalidade na vida adulta, todos deveriam responder da mesma maneira aos mesmos incentivos. A pais abusivos, alcoólatras, a abuso físico, todos deveriam agir da mesma maneira e se comportar do mesmo jeito, mas não acontece porque as pessoas têm livre-arbítrio, sim. As pessoas decidem onde elas querem agir e quando não querem agir. Por covardia ou por virtude, elas tomam suas decisões. Então, é claro que esse pensamento é completamente idiota. Ateus não acreditam na alma, eles acreditam que todo o teu pensamento e toda a tua pulsão vem do teu cérebro. Você não tem alma, você não tem transcendência. Você é simplesmente uma bola de carne formada pelo acaso, com um ancestral comum com uma ameba, que toma decisões pré-definidas. Você é um robô. Não existe livre-arbítrio. Pois bem, então, por que essas pessoas escreveram esses livros? Não havia um motivo. O mercado literário já tem obras o suficiente de N outras matérias, ou dessa matéria. Por que você publica mais de um livro sobre livre-arbítrio? Já tem outro livro publicado, mas isso é decisão deles, imagino. Então, não faz sentido a tomada de decisão das pessoas estar condicionada meramente a fatores aleatórios de construtos sociais. Então, há uma frase muito boa de Dostoiévski, do livro Crime e Castigo, que diz o seguinte: se Deus não existe, tudo é permitido. Então, os materialistas, os ateus, eles não acreditam numa moralidade absoluta, eles acreditam numa moralidade condicional. Ela é a opinião de alguém. E como ela é a opinião de alguém, quanto mais forte for essa pessoa, né, quanto mais poder ela tem, principalmente bélico, na mão do Estado, ele tem força de polícia, ele tem força de imposição das suas vontades, o valor dele é maior, né? A moralidade dele é maior, e ela se impõe a você. E aí é praticamente um positivismo moral. A sociedade, os poderosos impõem a sua moralidade a você. E aí você tem que jogar conforme as regras desse jogo definido por essas pessoas. Agora, eu digo para você, por que o nazismo então seria errado sobre essa perspectiva? Porque se não há uma moralidade absoluta, Hitler só tinha uma opinião diferente de todos nós. Mesma coisa com Stalin, mesma coisa com Mussolini, mesma coisa com Pol Pot, mesma coisa com N outros ditadores, né, como o rei belga dominando o Congo. Ele tinha só uma opinião diferente e criou uma moralidade distinta naquele momento histórico. Ele não era um livre agente, ele simplesmente foi vítima das circunstâncias dele. Todos eles mataram milhões de pessoas através das suas atitudes diretas ou indiretas. E eles agiram por acaso ou eles agiram deliberadamente nessa direção? Pense um pouco. Analise esse ponto. Quando nós não temos uma moralidade definida, se Deus não existe, se não existe esse princípio inicial de moralidade, tudo é permitido porque é uma questão apenas de opinião. E até o ateu, que pode estar assistindo esse vídeo por agora, está pensando o seguinte: pô, mas eu tenho moralidade, eu não mataria uma pessoa, eu não iniciaria agressão contra outros indivíduos, ou uma vez no poder eu não faria o que essas pessoas fizeram. Isso mostra que há livre-arbítrio, que uma vez você no poder não faria as mesmas coisas. Então, se uns fazem e outros não, é porque eles decidem fazer. Não é simplesmente ter o poder em mãos que ele vai deterministicamente te fazer agir de uma determinada forma por causa de um momento histórico. Isso é idiotice materialista. Então, no final do dia, é uma questão de opinião. Se está escrito na lei ou não, se um burocrata definiu que você tem que agir dessa maneira, você tem que agir, porque a moralidade fluida da sociedade líquida pede que você siga nessa direção, pede que você tenha esse caminho, pois não existe um centro, não existe objetividade em nada, tudo é líquido. Você muda hoje a moralidade, você vai para outro lugar, você age de acordo com os teus próprios interesses. Então, esse é o princípio ateísta e materialista nesse sentido. Quando a gente pensa, por exemplo,
na separação da moralidade de Deus, né, de que Deus é a verdade última, para uma moralidade de ocasião, o que acontece é o que nós vemos hoje na nossa sociedade, né? O esvaziamento total de qualquer valor superior. Então, uma vez que as pessoas se veem em determinadas circunstâncias, elas agem de acordo com seus próprios interesses ali, meio que ao acaso, né? Então, incentivadas ali pelo meio, agem de determinada maneira, né? Usam o seu livre-arbítrio para o mal, e Deus observa todas essas coisas. Solzhenitsyn, que escreveu o Arquipélago Gulag, que foi preso e ficou por lá, preso durante um tempo e depois conseguiu publicar o Arquipélago Gulag em 75, disse brilhantemente o seguinte: a linha que separa o bem e o mal não passa entre estados, nem entre classes sociais, nem entre partidos políticos, mas atravessa cada coração humano. Essa frase é uma frase brilhante de Solzhenitsyn na sua obra de profunda maestria, né? Ele dá o seu exemplo ali, preso no Gulag, como uma espécie de campo de concentração, e traz o testemunho de N outras pessoas, de que as pessoas que agiam ali, agiam por maldade de fato. Faziam tudo o que faziam de maneira deliberada. Eles poderiam fazer o bem, mas faziam o mal meramente por maldade. A gente vê esse tipo de narrativa também em um outro livro de um autor chamado Viktor Frankl, que traz o relato dele no campo de concentração. O nome desse livro é Em Busca de Sentido. E ele falava que ali haviam prisioneiros que eram chamados de capos, que também eram judeus, que foram aprisionados pelos nazistas nos campos de concentração, porém eles agiam de maneira violenta contra outros prisioneiros. Ele era uma espécie de capataz dos nazistas ali nos campos de concentração. Então ele agredia os judeus ali nos campos de maneira mais dura do que os próprios nazistas, e escolhiam agir assim de maneira violenta para ter benefícios para si, para comer ali um chocolate, para pegar uma colherada mais fundo na sopa na hora da alimentação, ou para ganhar um maço a mais de cigarro do que os outros poderiam ter acesso. Eles agiam deliberadamente pela maldade. E pensando no livre-arbítrio humano, pensando que tudo isso parte do coração e que isso tudo é fruto da falta de virtude, Deus não pode ignorar nada disso. No começo desse vídeo eu disse para você o que essas imagens causavam para você, o que essas imagens históricas diziam dentro do seu coração, que se causavam indignação, nojo, ódio, rancor. Imagina o que isso causa no coração de Deus. Quando Cristo pediu que se Deus poderia afastar dele aquele cálice, Jesus não estava pedindo para ser afastado necessariamente da crucificação, dos cravos que entrariam em suas mãos, da morte de cruz por asfixia, que é uma morte horrorosa, que leva horas para acontecer. Não, Cristo não queria escapar da cruz. Jesus sabia que a ira de Deus sobre toda a maldade humana do Holocausto, tráfico humano, tráfico de órgãos, abusadores de toda a natureza contra crianças, contra mulheres, contra idosos, pessoas frágeis, pessoas que têm necessidades físicas especiais, genocidas, assassinos, toda a crueldade humana, toda essa maldade foi derramada sobre Cristo. Todo o livre-arbítrio mal da humanidade foi derramado sobre ele. E Jesus sabia, naquele momento, que ele estaria apartado de Deus, que ele, sendo Deus, teria que descer ao inferno de maneira simbólica, né, ou de maneira prática de fato, vai depender da tua linha, né? Os católicos acreditam que Jesus de fato foi aos portões do inferno, foi ao Hades, né, como é dito ali no grego, para pregar para todos aqueles que morreram antes do nascimento de Jesus, né? E antes ali do sacrifício de Jesus. Jesus foi até lá para pregar para todas essas pessoas, para que elas tivessem arrependimento e saíssem do inferno. Os protestantes não acreditam nisso. Os protestantes têm uma linha diferente. Eles acreditam nisso de maneira simbólica.
Eles acreditam que Jesus ir ao Hades, na verdade, é um símbolo da separação de Deus e de Cristo, de que ele foi ao inferno e perdeu todos os seus atributos enquanto Deus. Ele não tinha mais acesso ao Pai. Ele de fato foi separado de Deus e foi castigado e moído na ira de Deus. Era disso que Cristo queria ser apartado, não da sua morte, não daquele cálice. Era o cálice seguinte, o cálice que é descrito no Apocalipse, do derramar do cálice da ira de Deus. Esse foi o cálice que caiu sobre Cristo para livrar-nos dos nossos pecados. Então você entende seu coração, você entende a sua maldade e você sabe que sem o sangue de Cristo e sem o arrependimento, sem os frutos de arrependimento e de graça da parte sua, né, como um fruto de tudo aquilo que Deus te deu, sem esse reconhecimento e sem essa fé, você seria incapaz de ter salvação. Por isso Cristo morreu por você. Logo, se Cristo não consegue redimir essas pessoas porque elas não querem estar conectadas a essa verdade, se esses genocidas históricos agiam de maneira deliberada e matavam pessoas pelo seu próprio desejo, a ira do Cordeiro não pode se calar. É dito no Apocalipse também que os justos clamavam por justiça, que toda a injustiça, toda a ira, toda a maldade do ser humano fosse punida por Deus. E Cristo fala no Sermão do Monte, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, irmão, Deus, amando-nos incondicionalmente, nos entrega a Cristo para que nós possamos nos arrepender e nos habitarmos do Espírito Santo que ele nos entrega de graça. Não foi algo condicional. Deus não é um demiurgo que cria o mundo do nada e um mundo sem sentido para você e você não vê nada na existência que te transcenda. Não. Deus é Deus de amor. Além de ser criador, ele é um Deus relacional que te dá a oportunidade de se arrepender. E como é dito no Novo Testamento por Cristo e por João Batista, o machado está na raiz. Se você não se arrepender, se você não pedir perdão pelos seus pecados, você vai sim para o inferno. Essa é uma realidade bíblica. E a maioria das pessoas, é dito na narrativa, que vão para lá sim. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. As pessoas resolvem viver por suas paixões e pelas suas inclinações. Irmão, não viva assim. Cristo é Deus de misericórdia. Como dito aqui na passagem de Lucas 15, do 11 ao 31, do 11 ao 32, na verdade, a narrativa do filho pródigo. Deus corre até você quando nota o teu arrependimento. E aqui também é dito que há mais alegria no céu quando um pecador se arrepende do que 100 justos que não precisam de arrependimento. Então, irmão, tenha em mente essas passagens, tenha em mente que o ser humano tem livre-arbítrio. E sim, há pessoas que casam com o mal, que decidem pelo mal e que agem pelo mal e que uma vez constrangidos pela palavra, uma vez constrangidos pelo amor de Deus, endurecem sua cerviz, endurecem o seu coração e se entregam à maldade. Essas pessoas merecem o inferno. Eu e você também mereceríamos o inferno. No entanto, quando você entrega a sua vida para Cristo, o sacrifício dele é suficiente para a sua salvação. Portanto, irmão, apesar da nossa condição de pecadores e do pleno merecimento do inferno, Jesus, em sua infinita misericórdia, opta por nos salvar. Uma vez que, pelo nosso livre-arbítrio, aceitamos esse sacrifício, podemos gozar dos benefícios dele, podemos ter de fato plena comunhão com Deus. E por isso, uns vão para o inferno e outros não. Outros não aceitam a salvação de Deus, não querem se fazer um com Ele, não querem de fato andar nessa vereda de vida. Então é plenamente possível um Deus amoroso, apesar do seu infinito amor,
mandar certas pessoas para o inferno, sim. E o mais importante em tudo isso, do que a discussão filosófica ou todo o restante, é que eu não gostaria que você fosse para o inferno, de maneira nenhuma. Eu gostaria que você entendesse essa mensagem hoje, e através dessa mensagem apologética, de pregação do Evangelho de Cristo, você pudesse chegar na conclusão de que precisa de Deus, de que você necessita dessa salvação graciosa para si. E eu espero que você, através dessa mensagem hoje, através da leitura da Bíblia, principalmente no texto aqui recomendado de Lucas, a história do filho pródigo, possa hoje ter acesso pleno a essa salvação de Cristo, usando o seu livre-arbítrio para buscar a Deus. Busque a Cristo, encontre a Deus enquanto há tempo, meu irmão. Não sabemos se é tarde amanhã, não sabemos do próximo dia, sabemos apenas do dia de hoje. E hoje Cristo nos chama para o arrependimento. Converta o seu coração, esteja no centro da vontade de Deus. E se você acredita que esse vídeo faz algum sentido, se você acredita que do ponto de vista lógico, ele pode dialogar com alguém que você acha interessante, que precisa ter acesso a essa mensagem, mande esse vídeo para alguma pessoa sua querida, alguém que de fato merece ser confrontado e que uma vez seu coração aberto pode ter acesso à palavra de Deus. Alguém ateu, alguém numa crise existencial, alguém agnóstico, que possa gozar dos plenos benefícios de uma comunhão verdadeira com um Deus que, apesar de misericordioso, também é um Deus de plena justiça e que derramará sim a sua ira em todos os ímpios, assim como fará com todos os anjos caídos e com o próprio Satanás. Deus abençoe você, vá para sua semana hoje com isso na cabeça, com esses princípios na cabeça, entendendo que você sim, buscando pela virtude, faz isso pelo teu livre-arbítrio, por autodeterminação e por capacitação de Cristo. Um grande abraço e a gente se vê.